Então, na aula de hoje, nós vamos resolver aqui esse exemplo, que ele especificamente pede que a gente utilize a treliça clássica de Misch e Ritter, né? Para a viga de seção T ilustrada a seguir. Então, nós temos aqui essa viga, ela possui aí um vão de aproximadamente 10 metros, né? Aproximadamente 10 metros, arredondando aqui. Ela possui duas cargas concentradas, aproximadamente no terço médio dela, né? Nos terços médios. Duas cargas concentradas de 250 kilonewtons, certo? Eu estou utilizando aqui um concreto C30, né? O FCK do concreto é de 30 megapascal. E a questão pede para que a gente considere que a altura útil da nossa viga é aproximadamente 90% da altura da seção, ou seja, a nossa altura útil D, né, D é 0,9 de 80 centímetros, né? Tá bom? E também pede para a gente considerar que o braço de alavanca da treliça clássica de Misch, né, de maneira aproximada, é 90% da altura útil da nossa viga. Esse exemplo que eu estou tratando com vocês, em partes, foi um exemplo que eu criei, né? Mas foi me baseando em um livro, de um autor egípcio, certo? Uma coleção de livros de um autor egípcio em estruturas de concreto armado. E aí eu acho interessante essa coleção do livro, desses livros, né? Desse professor que eu não lembro agora o nome. Infelizmente eu não lembro o nome do autor, né? Mas é da Universidade do Cairo. E eu acho interessante que esse autor, ele inicia o conteúdo de resistência à força cortante em vigas, mostrando uma aplicação prática da treliça clássica de Misch e Ritter. Para só daí, né, a partir daí, depois de ele aplicar esse exercício, é que ele apresenta as equações que são utilizadas, né, lá no Eurocode, né, que eu acredito que o Egito, no caso aqui da gente, esse exemplo 1, ele vem justamente para colocar em prática a teoria clássica de Misch, para daí que a gente fazer algumas críticas a ela, certo? E na sequência, né, na aula de amanhã, a gente aplicar em outro exemplo as equações com relação ao dimensionamento de vigas, né, à força cortante, de acordo com a NBR 6118, tá bom? Então, esse exemplo que a gente está fazendo hoje é um exemplo apenas para situar vocês em alguns conceitos, né, e mostrar algumas deficiências que essa treliça clássica de Misch e Ritter possuem, tá? Aliás, que essa treliça possui, tá bom? Então, vamos lá. Letra A da nossa questão. Baseado em simplificações razoáveis, esquematize a treliça clássica dessa nossa viga, né? Dessa nossa viga que eu apresentei para vocês, com as ações de cálculo e os apoios. Considere o uso de estribos a 90 graus. É o caso mais usual, né, aqui no Brasil, principalmente, que a gente utilize estribos, né, posicionados na vertical, ou seja, perpendicular em relação ao eixo longitudinal da nossa viga, tá bom? Perpendiculares em relação ao eixo longitudinal da nossa viga. Então, vamos para a letra A. Eu tenho a resolução dessa questão em PDF, eu acredito que apresentando o arquivo em PDF é mais fácil de eu fazer anotações, né? Explicar para vocês o que a gente está procedendo, enquanto eu olho o chat e percebo se vocês têm alguma dúvida, tá? Vejam só, a primeira informação que eu preciso calcular aqui para a gente fazer o nosso modelo de bielas e tirantes da nossa viga, né? Modelinho. Na verdade, a treliça clássica de Misch, né, a treliça clássica de Misch é um modelo de bielas e tirantes, né? A gente tem ali as bielas, que são os elementos comprimidos em concreto,
E os tirantes, que são as armaduras tracionadas, né? Sejam elas os estribos, né, os montantes ali verticais, no nosso caso, no nosso exemplo, ou as armaduras longitudinais inferiores, né? Então, para a gente determinar aí a nossa treliça clássica de Misch, eu preciso saber quem é a distância de pilar, da face do pilar P1 à face do pilar P2, que seria 340 mais 400 mais 340, certo? Então, esse meu L0 aqui, ó, vai dar 1.080 centímetros. 1.080 centímetros, certo? Para a gente fazer aqui o modelinho de treliça clássica, eu preciso saber qual é o vão teórico da nossa viga, tá? Deixa eu passar aqui, ó. O vão teórico, como vocês já viram na segunda unidade, é definido pelo L0, né? O L0, mais o comprimento que eu adiciono no pilar P1, mais o comprimento que eu adiciono no pilar P2. Quem é o comprimento que eu adiciono, né, ao meu L0 no pilar P1? Bom, é o menor valor entre a altura da viga dividido por 3 ou o tamanho do meu pilar no plano da minha viga, né, o tamanho do meu pilar no plano da minha viga, dividido por 2. A altura da minha viga, né, caso vocês não lembrem, é igual a 80 centímetros. 80 centímetros. E o meu pilar, né, o meu pilar, ele tem aqui, ó, 40 centímetros de largura no plano da minha viga, né, no plano da nossa viga, certo? Aqui, ó, T igual a 40 centímetros e H igual a 80 centímetros. Então, se eu pegar H sobre 3 ou T sobre 2, o menor dos dois valores, vai prevalecer quem? H sobre 3 ou T sobre 2? Vai prevalecer o T sobre 2. Então, como a gente tem aí uma simetria, né? O pilar P1 é igual ao pilar P2, então o trecho que eu adiciono na extremidade direita da nossa viga é igual ao trecho que eu adiciono na extremidade esquerda. Então, o A2 é igual ao A1, certo? Então, o comprimento efetivo ali, teórico da nossa viga vai ser o L0. Lembra que o L0 é igual a 1.080 centímetros, né? L0 é igual a 1.080 centímetros. Então, L0 mais 20 centímetros mais 20 centímetros vai dar 1.120 centímetros. Esse aqui é o nosso comprimento teórico efetivo, que é justamente a distância do eixo do pilar P1 até o eixo do pilar P2. Então, a nossa treliça, né? A nossa treliça, as extremidades dela vão estar situadas exatamente nos eixos desses meus pilares, nos eixos, tá bom? Nos eixos dos meus pilares. A altura útil da nossa viga, como a questão disse lá no início, a altura útil da minha viga é 90% da altura da viga, né? A altura da viga é 80 centímetros. Então, 0,9 vezes 80 vai dar 72 centímetros. E o nosso braço de alavanca, entre o banzo superior da minha treliça e o banzo inferior, né, semelhante ao que vocês fizeram na primeira unidade, né, quando a gente calcula lá as armaduras para resistir aos esforços de flexão, a gente determina ali o Z, né, que é o braço de alavanca entre a resultante de compressão no concreto e a força de tração nas armaduras, não é isso? Pronto. Aqui o Z é o mesmo conceito, né, só que eu estou estimando ele, né, aproximando ele para 90% da altura útil. 90% da altura útil, né? 0,9 vezes 72 centímetros. Então, a nossa treliça vai ter uma altura de 64,8
centímetros, 64,8, tá bom? Como se trata da treliça clássica de Misch, né? Misch e Ritter, então, as nossas bielas, né? As nossas bielas comprimidas, elas vão ter ali um ângulo de inclinação de 45 graus, 45 graus, certo? Na medida do possível, as nossas bielas vão ter uma inclinação de 45 graus. E as montantes que representam ali os estribos, né? As montantes que representam ali os estribos estarão posicionadas a 90 graus, tá bom? 90 graus. Então, eu vou passar aqui, ó. Esse aqui é o modelinho de treliça que representa a nossa viga, certo? Eu vou parar de compartilhar a nossa tela do tablet, né? E vou agora abrir o F-Tool para a gente desenvolver esse modelo de treliça utilizando o F-Tool. Então, acho interessante que vocês visualizem a construção dessa treliça clássica, né? E depois visualizem também quais são os esforços que a gente tem nos elementos estruturais que compõem aqui a nossa treliça, sejam as bielas, sejam os montantes, que representam os estribos, o banzo superior e o banzo inferior. Né? Certo. Eu vou deixar a tela black, né? Black background. Aí, ó, pronto. Eu acredito que fica melhor de visualizar. Eu vou começar aqui inserindo os nós da nossa treliça, os nós das extremidades, né? Os nós dos apoios. Então, vou aqui inserir via teclado, né? Tá bom? Via teclado. Vou inserir aqui o nó. E aí eu vou pedir para ele inserir um nó na coordenada 0, 0, certo? Deixa eu ampliar aqui a imagem. Não é aqui não. Também não é aqui não. Display. Fit. Era para ser aqui. Não sei por que não ajustou, né? Mas enfim. A outra coordenada é o próximo apoio. O próximo apoio, a gente viu lá o vão teórico, né? A nossa viga, ela tem um vão teórico de 11 metros e 20. 11,20 metros. Olha lá, o próximo nó. Vou fechar aqui, vou pedir para ele. Teoricamente, era para estar. Não sei se eu fiz alguma besteira. Deixa eu puxar aqui a distância de um nó ao outro, né? Puxar aqui a cota para ter certeza que isso aqui ficou com 11 metros e 20. Ficou, tá aí, ó, 11 metros e 20. Vou aumentar também o tamanho da fonte, porque eu acho que vocês não estão vendo nada aí. R$ 11,20 m, tá bom? Qual é a altura da nossa treliça? Quem é que pode falar aí? Era aquele 90% da altura útil. 64,8. Isso, exatamente. Então, eu fiz errado. Aqui é para ser 0, e aqui no Y é 0,648. Então, ele vai criar um nozinho aqui em cima. Aí, lá na outra extremidade, né, lá em 11,20, 648. Ó, vou desabilitar aqui o teclado. Aí eu vou inserir uma barra, que é o banzo inferior da nossa treliça, de uma extremidade à outra, e a outra barra, que é do banzo superior, né, de uma extremidade à outra. Então, a nossa treliça clássica de Misch, ela é uma treliça de banzos paralelos, tá? Banzos paralelos, e a altura dessa nossa treliça é aquele nosso Z, tá? No caso aqui, ele está arredondando. Eu posso pedir para ele aqui em unidades, mostrar as distâncias
comprimentos aqui em centímetros, né? Utilizando uma casa decimal, ok. Aí eu vi que ele deu uma arredondada aqui, né, para 65 centímetros, infelizmente. Teclado, botão, 64,8. 64,8. Aí eu acho que agora foi, né? Desabilitar o teclado. O banzo superior daqui para cá. E aí a nossa treliça vai ter uma altura de 64,8 centímetros, como eu queria. Aí eu tenho aqui o montante da nossa treliça na extremidade esquerda e o montante da minha treliça na extremidade direita. Essas duas barras aqui, essa e essa, né? Elas obrigatoriamente têm que existir, né? Porque são as barrinhas ali na região dos apoios. Só que vocês vão perceber que os esforços nessas duas barrinhas aqui, para o nosso exemplo, os esforços nela vão ser nulos, né? Vão ser nulos. Aí o que é que acontece? A partir desse pontinho aqui, gente, eu vou criar uma biela inclinada. Qual é o ângulo de inclinação das nossas bielas? Qual é o ângulo de inclinação das nossas bielas? 45. Certo. Se eu quero criar um nó aqui em cima, para puxar uma diagonal a 45 graus, qual vai ser a distância desse nozinho até esse nó aqui? 64,8, né, gente? A distância desse nó até o próximo nó, para que a biela fique a 45 graus, né, tem que ser igual a 64,8 centímetros. Então, eu vou pegar essa barrinha e vou criar uma cópia dela aqui nesse botão, ó, transformar T. Eu peço para ele criar uma cópia, deixando a original, né, a uma distância de x igual a 64,8 centímetros. Aí eu vou, ó, forward, até chegar mais ou menos ali na metade da viga. Como eu sei que essa nossa viga ela não é múltipla, esse nosso comprimento da nossa treliça aqui, ele não é múltiplo de 64,8, então não vai dar certo eu continuar dando offsets aqui, ó. Não vai dar certo. Então eu vou fazer esse offset só até mais ou menos aqui, certo? Mesma coisa eu vou fazer para essa barrinha aqui, ó. Permitir menos 64,8. Pá. Certo? Muito bem. Qual é o ponto de aplicação da carga concentrada? O ponto de aplicação da carga concentrada. Vamos lá. A carga concentrada, ela está distante a 360 centímetros. 360 centímetros do eixo do meu pilar. Aquela carga concentrada de 250 quilonewtons, ela está posicionada a 360 centímetros do eixo do pilar, que é os 340 que tinha na questão, ou seja, a distância da carga até a face do pilar era de 340 centímetros, mais 20 centímetros até chegar no eixo do pilar, ou seja, até chegar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Então, eu vou criar uma cópia dessa barrinha, só que eu estou achando que 340 já é... Deixa eu verificar aqui, ó. 340 já vai dar... Aliás, 360 já vai dar aqui, mais ou menos. Então, deixa eu apagar essa barrinha aqui. Pronto. Vou criar uma cópia desse sujeito a 360 centímetros para criar o ponto de aplicação da carga concentrada. Aqui, ó. 360 centímetros daqui até o ponto de aplicação da carga concentrada. 360 centímetros. A mesma coisa para essa barrinha aqui, ó. Menos 360. Pronto. Certo? Esse é o ponto de aplicação da carga. Então, eu vou criar aqui as bielas agora, ó. Biela, outra biela.
Qual é o ângulo de inclinação dessas 5 bielas que eu acabei de fazer? 45 graus, certo? E essas duas últimas que eu vou fazer aqui agora, qual é o ângulo de inclinação delas? É maior ou menor do que 45 graus? Essas duas últimas que eu acabei de desenhar, ó, essa e essa. O ângulo de inclinação delas é maior ou menor do que 45 graus? Maior. Na teoria aí de bielas e tirantes, né, com relação a vigas, não é interessante que a gente deixe aqui bielas inclinadas a ângulos superiores a 45 graus. Por quê? Porque a gente sabe, do ponto de vista experimental, que o ângulo de inclinação das bielas varia de 30 a 45 graus. Então, não faz sentido eu criar aqui uma biela que tem um ângulo de inclinação maior do que 45 graus. Então, eu vou deletar ela, certo? Vou deletar essas duas bielas que eu tinha feito e vou reconduzir essa última aqui, ó. Reconduzir essa biela. Então, vou ter que apagar essa barrinha, apagar esses nós aqui. Apaga essa, apaga essa. Vocês já vão entender o que é que eu vou fazer. Ao invés de ter aqui aquela biela de 45 graus que tinha antes, eu vou ter uma biela um pouco mais deitada, né, ó. Um pouco mais deitada. Ela vai ter um ângulo ali. Eu determinei aqui na planilha o ângulo de inclinação dessa biela aqui, ó, dessa biela, é de 32,74 graus. Professor, como é que você sabe o ângulo de inclinação da biela? Eu sei aqui o cateto adjacente, né, 100,8 centímetros, e sei o cateto oposto. Então, o ângulo de inclinação da biela, né, esse ângulo aqui, é o ângulo cuja tangente é igual a 64,8 dividido por 100,8. E dá exatamente 32,74 graus. E aqui no miolo, o que é que eu faço? No miolo eu vou tentar colocar aqueles 64,8, né, ó. 64,8. Vamos ver se dá certo. Pá, pá, pá. Aí agora eu vou fazer com esse outro. Menos 64,8. Pá, pá. Certo? Pá, pá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai ficar legal, não vai ficar legal. Embora o ângulo aqui fique igual a 45 graus, né? Mas vamos lá. Vai dar certo. Não vai fazer diferença para a gente, não. É porque eu acho que vocês perceberam que nesse trecho central, eu fiquei com esse pedaço aqui de 64,8 e esse aqui de 76, né? Ó. Quanto é que dá 76 mais 64,8? Aliás, isso aqui, ó. 140,8. 140,8 dividido por 2 vai dar 70,2, né? 70,2. Então, eu vou posicionar um montante bem aqui no centro. Bem aqui no centro. 70,2. Esse aqui, vou criar uma cópia dele a 70,2, para ficar bem no meio aqui, bem no meio dessa barrinha aqui, ó. Pronto. Matheus, é 70,4. 70,4, obrigado. Só sucesso. 70,4. Pronto. Eu acho que agora foi, né? 70,4, 70,4. Não é isso? Ó, ficou bem no meio da... Vai ficar um montante aqui, um montante central, né? Montante central no eixo de simetria. Aí eu vou puxar aqui duas bielas, né? Duas bielas. Obviamente que o ângulo de inclinação dessas duas bielas não vai ser exatamente igual a 45 graus, vai ser um pouco menor, né? O ângulo de inclinação dessa biela e dessa
vai ser inferior a 45 graus, só que essas bielas aqui, entre os pontos de aplicação de carga, vão ter ali esforços praticamente nulos. Vamos lá. Agora eu vou colocar os apoios da nossa treliça, os apoios nas extremidades, extremidade esquerda e extremidade direita. Né? Aqui eu tenho um apoio do segundo gênero, aqui um apoio do primeiro gênero, né? Que aí eu vou permitir que esse nó aqui, ó, esse nozinho, sofra deslocamentos horizontais, e aí, portanto, o banzo inferior da minha treliça, né, esteja livre para se deformar, sofrendo ali deformações de encurtamento ou alongamento, sem sofrer nenhuma restrição com relação a esse apoio. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, né, eu vou ter as cargas concentradas. Vou chamar um nome qualquer, menos 250 quilonewtons. Aí, ó. São as cargas de cálculo que a gente tem na nossa viga, certo? O que mais? Na nossa treliça clássica de Mich, todos os nós da treliça são rotulados, né? Todos os nós da treliça são rotulados. Essa é uma das hipóteses que o Mich idealizou, o Mich e o Ritter, né? Eles idealizaram que essa treliça clássica é uma treliça perfeita, em que todos os nós estão rotulados, né? Todos os nós estão rotulados. Que mais, gente? Que mais? O que é que falta aí para a nossa treliça? Salvar, né? É bom salvar. Treliça clássica de Mich. Bom, gente, falta alguma coisa aí para a nossa treliça? Além de salvar, né? Falta alguma coisa? Vamos aqui criar o material, certo? Eu vou criar aqui o material concreto. Aqui, ó, concreto isotrópico, DONE. O nosso material, como a gente tem aqui uma treliça isostática, né? Uma treliça isostática, e a gente está preocupado apenas com os esforços nas barras e não com as deformações que a treliça vai ter, até porque o propósito dessa treliça não é determinar deformações na viga, e sim determinar os esforços nas bielas e nos montantes que compõem a nossa treliça clássica. Então, como ela é uma treliça isostática, não faz diferença o módulo de elasticidade que você coloca para as barras. Os esforços nas barras de uma treliça isostática não vão ser alterados em função do módulo de elasticidade que você coloca para elas, né? Não vai ser alterado, certo? Então, eu vou selecionar todo mundo aqui e vou dizer que todos eles são feitos de concreto, embora eu saiba, né? Embora eu saiba que o banzo inferior representa ali as armaduras longitudinais da nossa viga, os montantes representam um conjunto de estribos na proximidade daquele montante, né? Uma barrinha dessa daqui, ó, montante, representa um conjunto de estribos que estão ali na proximidade dela, ali na área de influência, né? Na área de influência dessa barra, ou seja, da metade da distância de uma barra a outra, até metade da distância de uma barra a outra, né? De um montante ao outro. Que mais? A seção transversal, novamente, o mesmo conceito. Como é uma treliça isostática, não faz muita diferença, aliás, não faz diferença alguma a seção transversal que eu vou colocar para os meus elementos estruturais. Não faz diferença alguma. Os esforços nas barras da treliça não vão ser alterados, tendo em vista que ela é uma treliça isostática, certo? Bom, tá tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu colocar aqui algumas cotas. Aqui. Daqui do apoio até a carga aplicada foi 360. De uma carga a outra, 400 centímetros. Bate com o que está no enunciado da questão. E dessa outra até aqui,
360 centímetros. Então, tá tudo ok, tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho. Vamos pedir agora os esforços na nossa treliça clássica. Se vocês deixarem do jeito que está aqui, né, com esse zoom aqui, ó, com esse zoom, é difícil de entender alguma coisa. Então, vocês reduzem o zoom, o máximo que der aqui em cima, ó. Reduzem o zoom da escala do diagrama, né? E aí, vamos aproximar aqui, ó. Vamos aproximar para a gente observar os esforços nos montantes da nossa treliça na região próxima ao apoio, né? Na região próxima ao apoio. Quanto equivale a reação vertical aqui nesse apoio, gente? Eu não pedi aqui no programa, mas acredito que vocês sabem, né? Qual é a reação vertical nesse apoio. Isso, né? A gente tem ali duas cargas de 250 kN aplicadas simetricamente, né, em relação aos apoios, né? Aliás, em relação ao eixo central, o eixo de simetria da nossa viga, aliás. Então, essa reação vertical é de 250 kN. Não custa nada eu pedir aqui, né? Então, tá aqui, ó, nossa reação de apoio de 250 kN. Se eu cortar aqui, ó, se eu fizer aqui uma seção de Ritter, bem aqui onde eu estou passando o ponteiro do mouse, né, ó. Se eu fizer aqui um corte, atravessando o banzo inferior da minha treliça aqui, atravessando essa montante, e o banzo superior da treliça, tá? Olhar tudo que está para o lado esquerdo desse corte e fizer somatório das forças verticais, vocês vão obter que o esforço nesse montante é igual a 250 kN, tá? 250 kN, ou seja, esses estribos que estão posicionados nessa região aqui, ó, nessa região, daqui, de onde eu estou apontando, de onde eu estou apresentando o ponteiro, até aqui, né, todos os estribos situados nessa região, né, representados por essa única barra na treliça de Misch, eles têm ali um esforço solicitante de 250 kN, né, 250 kN, né, um esforço de tração de 250 kN. Então, se eu não tiver aqui estribos verticais, né, obviamente que não necessariamente precisaria ser estribos a 90 graus, né, antigamente era comum até que parte da armadura transversal fosse composta por barras dobradas parte da armadura longitudinal dobrada a 45 graus. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Hoje em dia, é usual que a armadura transversal da nossa viga seja composta única e exclusivamente por estribos, na maioria dos casos, eu diria 99,9%, orientados a 90 graus. Então, os estribos que estão situados nessa região, próximo a essa barrinha aqui, tem que resistir a um esforço solicitante de cálculo de 250 kN. Se você colocar uma armadura insuficiente, se você coloca uma área de aço insuficiente, o que acontece? A possibilidade do aparecimento de fissuras e a ruína, né, depois. Isso. Se você tem uma área de aço insuficiente, então significa que os seus estribos vão escoar prematuramente, né? Porque você colocou uma área de aço menor, então você colocou mais responsabilidade para uma barra que tem menos área de aço. Então eles vão escoar prematuramente. Portanto, se eles escoam prematuramente, o controle deles com relação à fissuração diagonal da nossa viga, né, a fissuração diagonal próxima aqui ao apoio, vai ser menos eficiente. Então, significa que essa nossa viga vai ter ali fissuração diagonal intensa, né, quando ela estiver próxima da ruína, tá? Obviamente que seria uma ruína com uma carga menor do que 250 mais 250 kN, né? Tendo em vista que você colocou uma área de aço menor, tá bom? Vejam que todos esses estribos situados aqui do lado esquerdo, ó, todos esses estribos aqui,
Aliás, vou corrigir minha fala. Todas essas barras verticais, os nossos montantes representativos dos estribos, todas essas 4 barrinhas aqui, ó, possuem o mesmo esforço de tração, igual a 250 quilonewtons. Por que que o esforço de tração nos estribos não muda? Por que que o esforço de tração nos estribos, nesse exemplo que a gente está fazendo, não muda dessa barrinha até essa barrinha aqui? Gente, vou fazer 2 perguntas, e elas vão responder essa pergunta que eu fiz. Quanto equivale a força cortante nessa seção da nossa viga? 250 quilonewtons, né, gente? A força cortante nessa seção, se vocês olharem para tudo que está do lado esquerdo dela, né? A força cortante nela é de 250 quilonewtons. Quanto equivale a força cortante nessa seção aqui? $250. 250. Exato. Quanto equivale a força cortante aqui? Vale 0, né? Porque você vai ter 250 para cima, com 250 para baixo, né? Verdade, é verdade. Essa seção é 0. Então, vejam só, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho, eu não sei porque eu não estou conseguindo, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, a força cortante é constante e igual a 250 quilonewtons. Então, todos os estribos situados nessa região estarão solicitados a mesma força de tração, tá? A mesma força de tração. Tudo bem? Já nessa região aqui central, nessa região central, quanto é que vale a força cortante? Quanto é que vale a força cortante na região central? 0. Então, qual é o esforço de tração nos estribos? Se a força cortante é 0, qualquer seção de Ritter que eu pegar aqui, né, cortando aqui os estribos, obviamente, e fizer a somatória das forças verticais igual a 0, né, vocês vão ver que o esforço naquele tirante é 0, né? Então, fazendo equilíbrio, vocês conseguem obter, né, equilíbrio da treliça, fazendo ali um corte da seção de Ritter, vocês conseguem obter o esforço nas barras da treliça de Misch e Ritter, né? Tendo em vista que ela é uma treliça isostática, né? Então, novamente, eu vou pedir aqui os esforços. Podem perceber, ó, os estribos nessa região possuem o mesmo esforço de tração, né? O mesmo esforço de tração. Já nessa região aqui central, o esforço nos estribos é o esforço axial, né? O esforço axial nos estribos é nulo, porque a força cortante nessa região é 0, é nula. E na outra extremidade da nossa viga, como a gente tem ali simetria, os esforços nos estribos são de 250 quilonewtons, né? 250 quilonewtons. Só que aí vocês têm que lembrar que essa barrinha aqui, ó, eu vou pegar essa daqui, ó. Essa barrinha, ela é representativa de um conjunto de estribos que estão ali na proximidade dela, né? Um conjunto de estribos que iria aqui da metade de um montante ao outro até metade de um montante ao outro, certo? Até metade de um montante ao outro, tá bom? Então, nós temos ali um conjunto de estribos que devem resistir a esse esforço de 250 quilonewtons dessa treliça de Misch, né? Misch e Ritter, tá bom? Outro ponto interessante que vocês têm que ver aqui na treliça clássica é o seguinte. Vejam que no banzo inferior tracionado, nessa região central aqui, ó, nessa região central, o esforço de tração nas armaduras inferiores é de 1.388,9 quilonewtons. Esse esforço de tração não muda dessa seção até essa seção. Só que aí, à medida que a gente se aproxima do apoio, né, ó, perceba que até a gente tem aqui o efeito da decalagem, né, ó.
embora essa barra aqui tenha um esforço de 1.388,9 kN, há uma seção distante que seria semelhante àquele AL que a gente fez na decalagem, há uma seção distante AL dela, a gente teria a barra ainda solicitada a esse esforço de 1.388,9. Aí, à medida que se aproxima do apoio, esse esforço de tração no banzo inferior da treliça vai diminuindo. Mas a barra que é ancorada junto ao apoio ainda possui ali um esforço de tração de 250 kilonewtons, ou seja, eu tenho que ancorar parte daquela armadura que vem lá do meio do vão no apoio de extremidade, justamente para ancorar essa biela aqui, ó. Essa é a nossa biela diagonal, que representa ali o campo de tensões de compressão no nosso concreto. O campo de tensões de compressão no concreto. Esse concreto que está aqui, suportando uma força de compressão de 353,6 kilonewtons, né? Ele está sujeito a um estado múltiplo de tensões, em que você tem tração na direção perpendicular ao eixo dessa barra aqui, ó. Então, a gente tem compressão no sentido da barra e tração perpendicular à direção dessa diagonal. Não é um caso a ser aplicado aqui na prática, né? Na prática das engenharias. A gente raramente tem casos aí que a gente trabalha com concreto tracionado nas duas direções, mas enfim. Então, isso aqui é o que a letra A pede para a gente, né? A questão A pede para que a gente crie a treliça clássica de Misch e Ritter, né? Com as ações de cálculo, considerando ali o comprimento efetivo teórico da nossa viga, e que a gente obtenha quem são os esforços, não só nas diagonais comprimidas, né, como também nos montantes que representam os estribos. Gente, algum comentário sobre a treliça clássica aí que foi apresentada? Vamos lá, então. Na letra B, vamos voltar para o enunciado da nossa questão. Letra B. Letra B. Determine a armadura transversal em forma de estribos a 90 graus, segundo esse modelo clássico, esse modelo que a gente acabou de fazer, né? O modelo clássico de Misch e Ritter, né? O modelo clássico de treliça. Então, com base nesses esforços que a gente obteve nas barras montantes da nossa treliça, a gente vai determinar a área de aço em forma de estribo, né? Ou seja, a área de aço transversal da nossa viga, tá? Então, vamos aqui, ó. Tá, voltando, então. Vocês devem lembrar lá da treliça, do resultado do modelo, né? Que essa barrinha aqui, essa barrinha e essa barrinha, né? Esses 4 montantes aí da nossa treliça, eles possuem um esforço de tração, que eu vou chamar de FST, de 250 kilonewtons, né? 250 kilonewtons. Esse estribo, esse outro. Aliás, esses montantes, tá? Esses montantes. Eu quero corrigir novamente minha fala. Esses montantes, né? Porque eles não necessariamente eles representam estribos, mas eles não são estribos em si. Eles representam a área de aço total de estribos na proximidade deles. Obviamente que a gente não precisava fazer a análise estrutural no F2 para determinar os esforços nessas barrinhas aqui, né? A gente tem aqui uma treliça isostática, né? Uma treliça isostática. Então, a gente pode fazer aqui um corte, né? Uma seção de Ritter, tá? Uma seção de Ritter. Então, eu sei que essa reação de apoio aqui, nossa reação de apoio RD é igual a 250 kilonewtons, né? 250 kilonewtons. Se eu pegar essa região da minha treliça aqui, ó,
certo? Vou dar um zoom aqui, ó. Eu tenho aqui o esforço de compressão no banzo superior comprimido. Eu tenho o esforço de tração no banzo inferior tracionado. Vou chamar de FSL. E eu tenho o esforço de tração na barra vertical, né? O nosso montante. Eu vou chamar de FST. FST. Eu tenho aqui os nós da treliça, né? Ó. O desenho não está perfeito, mas vamos lá. Certo? Eu posso fazer o seguinte, para não ficar tão baldeado aqui, ó. Tá, né? Pulo do gato do ninja aqui, ó. Pulo do gato do ninja. Certo? Então, vejam só. Eu quero determinar quem é o esforço nessa armadura, nessa barrinha aqui, ó. Nessa barrinha. Ela está tracionada com uma força FST. O que é que eu vou fazer, então? Somatório das forças verticais igual a 0. Para cima, positivo. Para cima, positivo. Tá? Quem são as forças verticais que a gente tem aí? Isso. Então, ó, eu vou ter aqui RD, para cima, positivo, menos FST, negativo porque está para baixo, isso aqui igual a 0. Então, a força de tração no meu estribo é numericamente igual à reação no apoio, tá? Ou em outras palavras, né? Em outras palavras, como eu mesmo estou usando aqui na planilha, né? Como eu mesmo estou usando na planilha, eu posso dizer que a minha força de tração no meu estribo, na minha barra vertical, é igual à força cortante naquela seção transversal que eu estou analisando. Na seção transversal que eu estou analisando. No caso, a força cortante nessa seção aqui, né, é igual a 250 kilonewtons, né, 250 kilonewtons, tá bom? Por que foi que eu chamei aqui, ó, por que foi que eu disse que a força de tração no estribo é igual à força cortante naquela seção dividido por seno de alfa, onde alfa aqui, ó, o alfa que eu estou apresentando aqui, ó, é o ângulo de inclinação dos estribos. Ângulo de inclinação dos estribos. Alfa, na nossa questão, vale 90 graus. 90 graus. Lá na videoaula, eu deduzi essa equação aqui, não foi? Lá na videoaula, eu deduzo essa equação, considerando que o ângulo de inclinação o ângulo de inclinação dos estribos pode assumir um ângulo qualquer alfa, né? Um ângulo qualquer alfa. Perceba, não confundam o ângulo alfa com o ângulo θ. O ângulo alfa é o ângulo de inclinação dos estribos. E o ângulo θ é o ângulo de inclinação das bielas, tá? No nosso problema, alfa é igual a 90 graus. E aí, portanto, seno de alfa vale 1, não é isso? Seno de alfa vale 1. Então, a força de tração no tirante, né, no nosso montante ali vertical, vai ser numericamente igual à força cortante no apoio, naquela seção que eu estou analisando. É igual a isso aqui que eu acabei de deduzir para vocês. Só que de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais rápida. Então, pronto. Por meio da análise do equilíbrio da treliça, a gente pode determinar de maneira bem simples quem é o esforço de tração nas barras dos montantes verticais. Então, cada barrinha dessa da nossa treliça, desde que a força cortante não mude, e nessa região aqui, ó, nessa região que está aqui, a força cortante é constante, né, constante, e igual a 250 kilonewtons. Então, cada barrinha dessa daqui, gente, cada barrinha dessa nossa treliça, nesse trecho, vai ter uma força de tração, FST, de 250
quilonewtons, 250 quilonewtons, cada barrinha dessa, tá? Cada barrinha. Como é que eu determino a área de aço? Vamos lá. Eu digo que essa barrinha vertical, ela é representativa de um conjunto de estribos dentro dessa faixa aqui, ó. Dentro dessa faixa. Dentro desse comprimento da nossa viga. Qual é o comprimento dessa faixa? Qual é o comprimento dessa faixa? É 64,8. Justamente. Mas de uma maneira mais elegante, como eu apresento lá na videoaula, né? Lá na videoaula eu digo que essa distância, essa largura e dessa faixa é dado por isso aqui, ó. É só geometria. O ângulo alfa é o ângulo de inclinação dos estribos, que no nosso caso é igual a 90 graus. E o ângulo θ é o ângulo de inclinação das bielas, que nesse caso ali, para aquela região que a gente está fazendo, θ é igual a 45 graus, né? Que é a treliça clássica de Misch. E Z é o braço de alavanca da nossa treliça. Quanto é que dá a cotangente de 45 graus? Então, a cotangente de 45 graus é 1. Quanto é que vale a cotangente de alfa igual a 90 graus? 90 graus. Isso, Thales. A cotangente de 90 graus, ela tende a zero, né? Ela tende a zero. Por quê? Porque a tangente de 90 graus tende a infinito. Então, o inverso, né, vai tender a zero. Então, ó, Z, que multiplica isso aqui, né? É a mesma coisa que Z vezes 1, né? Vezes 1. Quem é Z? É a altura da nossa treliça, né? 64,8 centímetros, tá bom? 64,8. Então, a área de aço naquela barrinha vertical da minha treliça, né? Vai ser igual à força de tração. Deixa eu deduzir aqui a equação de novo para vocês, ó. A força de tração na minha armadura transversal tem que ser resistida por uma área de aço AST em centímetros quadrados, vezes a tensão de escoamento do meu estribo, do aço do meu estribo, né? Só que quem é essa área de aço que eu tenho aqui nessa região? Quem é a área de aço que eu tenho aqui nessa região? É uma área de aço por unidade de comprimento vezes essa distância aqui, ó. Que eu vou chamar de AL. AL. AL, tá bom? Esse meu AL é justamente esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, que é a distância de um montante ao outro, né? De um montante ao outro. Então, vamos lá. Então, a força de tração do meu estribo é igual à força cortante na seção dividido por seno de alfa, né? Deve ser igual a ASW vezes a distância de um montante ao outro, ou seja, a largura daquela faixa de influência do montante vertical, que é igual a, deixa eu abrir aqui o colchete, Z vezes cotangente de θ mais cotangente de alfa. Fecha aqui esse colchete, vezes a tensão de escoamento do aço. Então, a área de aço
A área de aço que eu quero aqui, a SW, vai ser igual à força cortante naquela seção que eu estou analisando, dividido por Z vezes cotangente de θ mais cotangente de alfa, né? Cotangente de alfa. Que mais? O que falta aqui? Vezes seno de alfa, né? Vezes FYD. FYD. Esse ASW que vocês estão vendo aqui, ó, esse ASW, ele representa a área de aço de estribos por unidade de comprimento da nossa viga. Por unidade de comprimento. Seria como se fosse, ou seja, qual é a área de aço em centímetros quadrados que eu tenho que ter por faixa unitária da nossa viga. Por faixa unitária. Vou apagar isso aqui. Então, vejam só. A área de aço que eu preciso em centímetros quadrados por metro, se vocês substituírem aqui, ó, quanto é que vale a força cortante? 250 quilonewtons. Quanto é que vale a tensão de escoamento do estribo? 43, a tensão de escoamento de cálculo, né? 43,48 quilonewtons por centímetro quadrado, porque a gente está imaginando aqui o aço CA50, né? E mesmo que você estivesse utilizando aço CA60, a norma não permite que você utilize o FYD maior do que 43,48. Seno de alfa vale 1, isso aqui vale 1 também, né? E isso aqui vale 64,8, né? Se vocês fizerem as continhas, né, ó, fizerem as continhas, vocês vão obter esse valor aqui em centímetros. Esse valor que está aqui em centímetros. Ah, professor, mas você não disse que isso aí era para ser uma área de aço em centímetros quadrados por metro? E é só a gente fazer aqui uma conversão de unidades. Se eu quero que isso aqui se eu quero que isso aqui se transforme em centímetros quadrados por metro, o que é que eu tenho que fazer? Então, se eu multiplicar esse carinha aqui por 100 centímetros por metro, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, eu vou obter esse valor que está aqui, ó. Esse valor que está aqui. 8,87 centímetros quadrados por metro. Essa área de aço transversal que eu preciso nessas regiões da nossa viga que tem a maior força cortante, né? Nessas regiões aqui, ó. E essa região e essa região aqui. Nessas duas regiões da nossa viga em que a força cortante é igual, né, a 250 quilonewtons, né? Se vocês fizerem ali um diagrama de força cortante, a força cortante aqui é positiva, aqui ela vale 0, e aqui ela vale menos 250, né? Então, esse é o meu diagrama de força cortante ao longo da nossa viga. Então, nessa região aqui, em que a força cortante vale 250 quilonewtons, e nessa outra região aqui também, eu preciso ter uma área de aço total de 8,87 centímetros quadrados para cada metro da nossa viga, para cada metro. Alguma dúvida até aí? O que acontece? Aqui no início da questão, deixa eu procurar aqui. Aqui no início da questão, eu coloquei, já de maneira proposital, que os nossos estribos
seriam de 8 milímetros. Professor, meu Deus do céu, mas você está usando um estribo com diâmetro muito grande, né? E vocês vão ver que, apesar de estar usando ali um estribo de 8 milímetros, o espaçamento ainda vai ficar um pouco apertado, tá? Então, se vocês diminuírem o diâmetro do estribo, o espaçamento de um para o outro vai ficar muito, muito, muito apertado, tá bom? Então, a priori, eu adotei para os nossos estribos aço CA50, né? E o diâmetro de 8 milímetros, tá bom? De propósito, já por causa dessa área aqui que a gente calculou aqui, ó. Certo? Quem vai ser a área de aço de um estribo? Aí vocês têm que lembrar que o estribo, o mais simples possível, né? Ele tem obrigatoriamente duas perninhas, duas pernas. O estribo, o mais simples possível, ele possui duas pernas, né? Duas perninhas. Então, quando eu vou calcular a área de aço de um estribo, eu tenho que levar em consideração essas duas pernas que ele tem. Essas duas pernas que ele tem. Então, por isso que eu faço. A área de aço de um estribo é igual a duas vezes, porque nós temos duas pernas, a área de aço de uma barra de 8 milímetros, né? Uma barra de 8 milímetros tem uma área de aço de meio centímetro quadrado. Então, como você está usando um estribo de 8 milímetros, como você está usando aqui um estribo de 8 milímetros, certo? Obrigatoriamente aqui, a área de aço de um estribo de 2 ramos, né? De 2 ramos ou duas pernas, vai dar 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado. Aí vem aqui o cálculo do espaçamento entre os estribos. Do espaçamento entre estribos. Ah, professor, de onde foi que você trouxe essa equação aqui, pelo amor de Deus? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vou desenhar aqui uma sequência de estribos igualmente espaçados, visto de forma lateral. Suponha que vocês tenham aqui uma faixa de 1 metro ou 100 centímetros. Uma faixa da sua viga com 100 centímetros de comprimento. A distância de um estribo ao outro é S. S, tá bom? Certo? A gente sabe que um estribo desse tem uma área de aço de 1 centímetro quadrado. E dentro dessa faixa toda, né, em toda a minha faixa, eu tenho uma área de aço nessa faixa toda, né, eu tenho uma área de aço de 8,87 centímetros quadrados. 8,87 centímetros quadrados. Então, basta fazer uma regrinha de 3 agora, né? Basta fazer uma regrinha de 3. Vejam só, eu tenho 8,87 centímetros quadrados de aço para cada 100 centímetros da minha viga, né? Então, na mesma proporção, eu tenho 1 centímetro quadrado para cada espaçamento S entre estribos. Para cada espaçamento S entre estribos. Basta isolar S agora, né? Ó. Não é isso? Basta isolar S. S vai ser igual a... cadê? 1 centímetro quadrado dividido por 8,87 centímetros quadrados. Tudo isso aqui vezes 100 centímetros, né? Que eu esqueci de multiplicar. Dá quanto isso aí?
Fazendo os cálculos aqui. 11,27. Isso, exatamente. Como a planilha que eu estou utilizando aqui, né? Ela pega mais casas decimais, então o valor calculado aqui por ela foi de 11,33 centímetros. Essa equação que está aqui nada mais é do que uma forma alternativa de fazer a regrinha de 3, né? Uma forma alternativa de fazer a regrinha de 3, né? Tá bom? Então, esse é o espaçamento que a gente vai ter entre os estribos de 2 ramos de 8 milímetros, para que a gente tenha essa área de aço por metro. Tá bom? Eu acredito que... Ah, tá aqui, ó. Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui na próxima página, certo? Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui na próxima página, vocês encontram ela lá nos anexos da apostila de exercício. Então, ela se trata aqui, ela trata de estribos de 2 ramos, estribos de 2 ramos. Aí, se a gente vai utilizando aqui estribos com 8 milímetros, né? 8 milímetros, qual é a área de aço que eu preciso? É de 8,87, né? Centímetros quadrados, não é isso para cada metro? Pronto. Então, ó, se eu estou utilizando estribos de 8 milímetros e a minha área de aço é 8,87, o valor ligeiramente superior a 8,87, né? É esse aqui, ó. É a área de aço em centímetros quadrados por metro. Certo? Ligeiramente superior. Isso significa que eu precisaria de um espaçamento de 11 centímetros. 11 centímetros. Tá bom? Então, vocês veem aqui, ó. Primeiro identifica o diâmetro do estribo, se ele for de 2 pernas, né? 2 ramos. Depois identifica a área de aço, o valor ligeiramente superior, certo? E aí, por último, determina aqui quem é o espaçamento entre estribos. Obviamente que para vocês que vão utilizar a planilha, né? Para vocês que vão utilizar aí as planilhas, é mais prático você colocar a regrinha de 3, né? Bem mais prático. Mas para vocês que vão ficar, de repente, acompanhar a obra, né? De repente, acompanhar a obra, é importante que vocês tenham uma tabela parecida com essa, né? No bolso de vocês aí, seja por meio de algum aplicativo que vocês conseguem baixar, tem uma chuva de aplicativos na Play Store para cálculo de área de aço de estribos, tem uma chuva de aplicativos para isso, tá? Mas, enfim, eu botei essa tabela lá na apostila de exercício para consulta de vocês. Outro detalhe que eu quero trazer aqui é que o espaçamento entre estribos deve ser dado sempre em números inteiros, e espaçamentos não menores do que 5 centímetros. Isso dificulta até a passagem por exemplo, o operário que vai, de repente, colocar a mão ali para fazer a limpeza da forma, ou inserir ali o mangote vibrador, né? Se o espaçamento entre estribos for muito apertado, então essas operações vão ficar impossibilitadas, tá? Impossibilitadas. Eu vou mandar essa tarefa para vocês, né? Vou mandar essa tarefa para vocês, aliás, essa resolução do exercício, para vocês terem como material de estudo, né? Ou como exercício resolvido.